Fala Potência, esse é mais um Potência Podcast. Eu vou iniciar com uma frase de efeito hoje. Caramba. Eu saio de casa com a roupa amassada porque a vida passa e a gente nem vê. Ô, velho, que isso, hein, mano? Inspirou em quê Não, você? não tô querendo alfinetar ninguém que está aqui ao meu lado, não, mas eu perguntei ao ChatGPT, como lidar com problemas com roupas amassadas. Ele deu algumas Caraca. dicas e eu queria aproveitar para dar para os nossos ouvintes aí, do pessoal do Spotify e o pessoal do YouTube também que vê, tá? Se você pode utilizar um ferro de passar, tá? Você pode usar um secador de cabelo, pendurar a roupa no banheiro. Então, se você Panela, tiver... né? Não estou dizendo que tem alguém com esse problema aqui, não. Mas se tiver alguém com esse problema aí, já sabe que pode utilizar um vaporizador, pendurar no banheiro também serve, tá? Botar num cabide. Eu vou fazer uma Mas tudo convocação passa, cara. Tudo passa. ao entendeu? sindicato das pessoas com roupa amassada pra gente juntar aqui na frente da Connect aqui, viu? Pelo amor de Deus, o cara fica se inspirando poema em pessoas que têm roupa amassada. Rapaz, vamos no patrocínio da Connect Automação, que é uma empresa de automação industrial e montagem de painéis elétricos, que está aqui em Alagoas, em Maceió, e também em Ananindeua, no Pará. Nós vamos começar mais um Potência Cast. E a gente recebe um convidado ilustre aqui. O cara vem com a roupa amassada, aí você vê o cara. Marcos, nem pra passar a roupa, bicho, pelo amor de Jeová. Não é isso, Mas- velho. Disseram que tá na tendência esse tipo de tecido que é assim, normal. Ah, tá. Tá lá em Paris, em Milão. Né? Ah, é porque eu não ando nesses cantos. Eu no Vergel, no Prado, Jacintinho. Eu vou pro sovaco da ovelha, mercado Aí, da produção. é por isso que eu não entendo. Cláudio, seja muito bem-vindo, meu amigo, viu? Prazer é meu. Tamo junto, irmão. Cara, o Cláudio hoje exerce o cargo de secretário executivo na Secretaria da Mulher, não é isso? E Direitos Humanos, como coordenador de Direitos Humanos, é isso? Isso. Gestor de projetos e convênios do governo de Alagoas, do Instituto Zumbi dos Palmares. Meu amigo, é um desafio compor essa pasta, eu acredito que seja isso. Principalmente para nós, somos homens, cumprir e respeitar esses direitos, né? Antes de mais nada, agradecer a vocês pelo convite, parabenizar aqui pelo espaço, fiquei encantado com a estrutura de vocês. obrigado. Acredito que é um dos estúdios mais bem equipados do estado de Alagoas. Muito obrigado, cara. Carlos Jorge, com roupa amassada ou não, continuo sendo seu amigo, tá? Sendo seu fã, tá bom? Mas eu tenho que alfinetar, eu não vou deixar passar isso aqui. E- Nada passa entre nós dois. E veja só, é um grande desafio, tá bom? Nós que viemos de um contexto periférico, né, de sociedade. Minha mãe é professora, meu pai foi peão de usina há muito tempo. E aí nós crescemos nas controvérsias aí, das discussões sociais. E no momento que nós chegamos na estrutura de poder, nós precisamos fazer com que o poder valha também para as minorias e a periferia. E, sem dúvida nenhuma, a gente se inspira em exemplos como Carlos Jorge, que hoje é um grande líder social no estado de Alagoas, tá bom? Eu acompanho o programa de vocês, vejo o pessoal que passa por aqui, o pessoal muito sério, muito determinado, e principalmente nós que somos homens. O interessante nessa discussão da Secretaria da Mulher e Direitos Humanos do município é porque o direitos humanos é atrelado com a mulher, né? Sim, sim. E aí muitas vezes as pessoas vão me apresentar e dizer assim, é o secretário, é lá da Secretaria da Mulher. Poxa, mas ele não é mulher. Aí não, mas é da pasta de direitos humanos. Uhum. E aí eu tomo isso como desafio para a gente conseguir avançar nas principais pautas aí no estado, no meu município. Acho que, na verdade, o compor uma pasta de secretaria, para mim, já é um desafio, né? O Carlos Jorge passou por isso, pode até falar com propriedade, né? Que independente do que você tenha, traga de bagagem, né? Porque seu currículo você é um cara formado em Direito, formado em Administração, tem pós-graduação nessa área de Direitos Humanos, ou seja, está realmente dentro de uma pasta onde você está sabendo o que está lidando, mas eu acredito que eu, como empresário, não consigo nem visualizar as dificuldades que vocês têm, porque a minha dificuldade como empresário é isso, tipo, um cliente está ligando agora, inclusive, eu preciso dar uma atenção. Mas aí eu tenho uma condição operacional que a minha empresa tem 11 anos, e eu tenho 11 anos para trabalhar. Vocês, nessa pasta como secretário, muitas vezes têm 1 ano para poder fazer uma revolução. Acho que isso é um desafio também, né? É uma contagem regressiva. Eu costumo dizer que o relógio é nosso inimigo. Eu acompanhei o trabalho do Carlos Jorge aqui, a Prefeitura de Maceió, e
a CNH Social foi um projeto seu, eu sei disso. E eu me espelho muito nessa dinâmica, porque, veja só, mesmo você sendo empresário, você cumpre uma função social, que é você gerar a questão do trabalhador, né? Você discutir a renda dentro de um seio familiar. Seu núcleo empresarial, você não consegue avançar. Alguns desafios nós precisamos pleitear, porque o tempo é curto e a gente precisa avançar nas principais pautas e conseguir os índices necessários. Eu costumo dizer que a política ela é uma passagem. E muito do que a gente vive é qual é a mensagem que eu quero deixar para a sociedade, quais são os próximos líderes que nós vamos ovacionar, tá? Porque a situação de líder muitas vezes é momentânea, alguns tentam ser eternos, mas eu acredito que isso é uma grande viagem, uma boa viagem. Você precisa mexer um pouco com a estrutura do poder, que é muito burocrática, a gente sabe disso, mas o legado e principalmente lembrar de onde veio. Sim. E a política ela passa a ser uma missão. Existem dois tipos de gestores, né? Você tem o gestor que é só gestor e é técnico, e muitas vezes não vê de fato a problemática social, e tem um gestor que é político e técnico. E aí, sem sombra de dúvidas, assim, Carlos, você foi um cara que se enquadrou muito bem nisso. E não é porque eu estou na sua frente, não, até porque em outros momentos a gente já conversou. Você quebrou um pouco do paradigma. Eu nunca vi, com todo o respeito do mundo aos outros secretários, mas foi um fato inédito você sair do Vergel e ir para uma secretaria de assistência social de uma prefeitura como Maceió. E aí eu comparo muito a visão da secretária Quitéria Julião, que veio de um bairro muito periférico, zona de Canavial, uma zona rural. Nós, a época que nos inserimos na zona urbana, pior bairro do município de São Miguel, e aí eu trago uma lição que eu adotei o bairro que eu nasci, que é a Rua André Baixo, como você adotou o Vergel. E aí a gente tenta trazer a transformação para os outros contextos periféricos. Então a grande missão da política é você ser gestor, você ser político, e aí você vai vencendo os desafios e as coisas vão acontecendo. E eu acho que o maior desafio é justamente essa entrega, né, do gestor, do secretário, que está ali na linha de frente. Eu, particularmente, eu também digo que eu fui muito feliz em participar dessa missão, porque como meu perfil é generalista, eu tinha muitos bons especialistas do lado ali, que agregava, né, uma visão ampla do que assistência representava, né, como política pública, né, como proteção social, como garantia de direitos. E isso realmente me ampliou muito a visão, essa experiência, porque muitas vezes eu tinha um bom técnico que me dava essa aula, né, de experimentar de forma conceitual e acadêmica e técnica o que representava a assistência para o cidadão, né? E isso realmente me deu uma celeridade, né? Ao mesmo tempo, eu trago a humanidade dentro do que eu construí de legado, de propósito, né, dentro da minha vida como empreendedor social, que muitas vezes a gente sabe que a gente tem um conceito, mas na vida real é totalmente diferente, tem que ter uma compaixão, tem que ter um senso de urgência, né? Muitas vezes eu peguei casos que muitas vezes eu tinha que decidir entre a vida e a legislação, o que é que eu tenho que fazer? Muitas vezes eu tenho que fazer pelos dois. Mas tinha coisas que, se você deixasse, você se entregava ao coração e podia até descumprir uma legislação. Vou citar um exemplo, tipo um caso hipotético, alguém doente, que muitas vezes precisava de uma autorização jurídica ali, de um órgão, né, um Ministério Público e afim. Então, às vezes, você não tem aquela assinatura urgente, você não pode tirar uma idosa, por exemplo, dentro da sua residência e colocar num abrigo, né, para poder fazer esse acolhimento, ou na unidade de saúde para poder fazer esse benefício, porque tem toda a questão de saúde, clínica, psicológica, muitas vezes envolvida, e o papel da assistente social, muitas vezes, não está nesse tema primário urgente, mas ela está no complemento, ou acionar a rede de proteção social. Eu acho que esse é o maior desafio de um gestor, né? E você, meu irmão, vamos trocar elogio aqui, né? Seu perfil é totalmente... a competência que você lida com o tema, o quadro, a inspiração também da nossa querida secretária, né? Que faz, assim, o legado que ela construiu também, ele formou muito bem. Então, assim, eu vejo
eu vejo assim uma recompensa, né? Eu acho que quando um pai ou a mãe, né, galga a trajetória que ela percorreu e tem você, né, assim como o legado dela, é realmente inspirador, sabe? Ver isso. Mas hoje, como é que você vê nessa transição nacional, que eu acho que particularmente é uma pauta, né, hoje do presidente Lula, né, dentro desse contexto, a gente sente uma agenda mais humanista, uma coisa mais voltada sempre para o social, o trabalho mais pensando na questão de desenvolvimento social. A gente vê que o tema dos direitos humanos, né, foi muito congelado, foi muito rotulado, e a gente sabe que os direitos humanos não é para penalizar muitas vezes o humano, é para sensibilizar e trazer uma oportunidade até de restauração daquela vida, né? E o direito humano faz esse papel, né? Muitas vezes de inclusão social, de resgate do espírito humano. Como é que você sente, tanto no nosso cenário local, seja a nível São Miguel, estado ou nacional, sobre o tema direitos humanos? Vejam só, meus líderes, é um cenário de resgate. Os direitos humanos eles foram postos a uma margem e começaram a desmontar os principais programas. E muitas vezes, quando nós passamos a discutir isso na ponta, as pessoas tendem a descontextualizar e achar que é um mimimi, é uma reclamação, e não é. Veja só, o governo de Alagoas, isso é um programa e não é mexã. Eles têm um programa de ressocialização que é um dos programas pontas no Brasil, que é tratar o ressocializado, quem sai da unidade prisional. Quando você sai da cadeia, você vai para onde? E isso é uma problemática que nós não enfrentamos no nosso país. E foi uma problemática que foi esquecida pelo outro governo, tá? E tentaram migrar para cá a política do encarceramento, que é uma política norte-americana. Só que a política norte-americana, ela funciona no lobby. E lá é legalizado. Sim. Não é verdade? Então, se constrói presídios para atender o interesse empresarial, então você passa a prender. E aí você vai prender aonde? Nas periferias. Quem é encarcerado? O negro, que mora no Brooklyn, que mora nas principais periferias de Nova York, Seattle, seja lá de onde for. Esse modelo, quando tentaram importar para o Brasil, começaram a esquecer as principais pautas. Vejam só. O Ministério da Mulher, no governo anterior, primeira nomenclatura de direitos humanos, ela foi quase deturpada, né? Usaram a simbologia da família, que é uma simbologia linda, fantástica. E eu venho de uma origem, um berço evangélico, e muitas vezes o que atrelaram à família foi descontextualizado. E esse Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Carlos, ele tem um orçamento anual de 5 milhões, pô. Você não atende um país com 5 milhões. É nada. Nós vimos um dos quadros, um dos piores quadros de descaso na pauta humanista no escândalo dos Yanomamis. E eu não tenho nada contra, assim, a questão dos blogueiros, mas veja como o Brasil ainda tem uma forma de pensar complicada. Tenho nada contra os blogueiros. Mas vocês viram a revolução na internet que fizeram com o rapaz que criava uma capivara? Não chegou a 1/3 da morte dos indígenas. Ainda tem índio enterrado lá, sem contar os sucessivos estupros. E eu faço uma pergunta todos os dias. Se o poder não fosse disputado e houvesse uma alternância de poder, tinha ou não tinha extinção dos Yanomamis? Tinha extinção. E o grande problema do esquecimento dessa pauta no governo anterior, foi simplesmente para atender o interesse de alguns empresários mal intencionados. Não são todos. Desmonte de políticas públicas, retirada de programas importantes, projetos que não passavam em Brasília. Muitas vezes os projetos eram encaminhados e não eram passados por conta da ideologia de quem colocava o projeto lá. E os secretários nacionais só precisavam entender e passar. Até a prefeitura, pô, os caras tiravam a cara e crachá. Ah, isso aqui não dá porque não é aliado, então tira. Isso resultou em um país violento. Nós temos agora uma medida para se discutir essa retirada das armas de circulação.
como é que se trabalha isso nas escolas? Porque essa mentalidade foi importada para dentro das escolas. Então, hoje, com a retomada de um governo, não é nem do Lula, é um governo de esquerda, centro-esquerda e progressista, porque o que o Lula fez foi o que o Pepe Mujica fez no Uruguai, que é uma frente de esquerda. O que o Alberto Fernandes fez na Argentina talvez não teve o mesmo sucesso. Mas você faz uma frente de esquerda, compõe com líderes importantes, com pautas e agendas interessantes, e você tenta tocar um modelo de governo. Ainda está cedo? Tá. Mas, para quem trabalha no campo dos projetos, principalmente no campo social e no campo humanista, sem dúvida alguma, os 2 próximos anos vão ser 2 anos de grande sucesso. E eu admiro o governo Lula por uma pauta interessante. Ele descentraliza o poder, principalmente o cofinanciamento público, porque ele começa a investir no terceiro setor. Você é um cara que veio do terceiro setor, vocês convivem com isso praticamente todos os dias. Desde a isenção fiscal de grandes empresas para que eles aportem valores significativos, como os incentivos do próprio Estado. Então, o governo federal, nesse momento, ele inicia uma grande retomada no campo humanista. E isso vai resultar em uma grande reviravolta no campo social. É um governo importantíssimo e, principalmente, sabe onde está e sabe para onde quer ir. É isso. Top. Eu vi aqui que vai acontecer o primeiro prêmio de direitos humanos. Nós somos um, é isso? Isso. Prêmio de Direitos Humanos que é de São Miguel dos Campos, vai acontecer no dia 20 do 5 às 14 horas. Eu vi que você trouxe alguma coisa sobre isso. Trouxe. Meu amigo, veja só. São Miguel, por incrível que pareça, anotem esse dado, tá? Entre 2012 e 2013, São Miguel ocupou o 12º lugar da cidade que mais morriam jovens negros no Nordeste. Caramba. Você acha que não é verdade? Quando você fala, você acha que não é. O último censo que nós levantamos, São Miguel hoje ocupa a 23ª colocação. Eu fiz um compilado de jornal durante 4 dias, 5 dias, Carlos. E era assim as manchetes. Jovem de 15 anos é morto a tiro na porta de casa. Aí no outro dia, outro jornal. E outra imagem, outra reportagem. Jovem de 16 anos é morto com um tiro no rosto na porta de casa. Terceiro dia, jovem é assaltado. Polícia prende jovem. O meu papel como gestor e como um ente político e ativista, que às vezes você entra na estrutura de poder da política mesmo governamental e você esquece. E aí, quem consegue se preservar, consegue tocar grandes coisas. E aí eu em casa, parei muito sério e conversando com a secretária, disse assim, a política da mulher nós já tocamos. Você conseguiu lançar o principal programa do Nordeste de violência contra a mulher. O único aplicativo que prende um cara em flagrante é o de São Miguel dos Campos. É a única sala de monitoramento que tem no Nordeste. Você tecla no aplicativo, o aplicativo Mulher Miguelense, é acionado o botão do pânico, vai para a central de monitoramento, a central dispara para a viatura da Patrulha Maria da Penha, que foi adquirida na nossa gestão. Ela imediatamente, tanto na sala como na patrulha, é dada a geolocalização no Google Maps. A gente sabe que o WhatsApp não cede, né? Você sempre tem algumas gambiarras ali para conseguir usar. É um chatbox. A viatura é acoplada com o GPS, ela tem um tempo a percorrer e chegar na casa. Se não chegar, a gente precisa de uma explicação. São Miguel tem 6 a 5 agressões ou violências contra mulheres ou violações semanais. De quando o aplicativo foi lançado, 30 de abril, já houve 3 prisões em flagrantes. Aí, ou seja, a rapaziada de São Miguel já sabe que não dá para bater em mulher. Isso é uma pauta, assim, eu gostaria, isso é um dado negativo, tem gente que diz assim,
Nós conseguimos prender 10. Não, meu irmão, você tem que prender nenhum. Isso não é um dado positivo, isso é um dado negativo. E aí, dentro disso daqui, eu sentado disse assim, nós precisamos criar a pauta humanista em São Miguel. Isso aqui precisa acontecer. Tá bom, tá bom. Os prêmios hoje, nós sabemos como é que funciona, pô. Eu acho que um prêmio, quando você vai prestar uma homenagem, você tem que homenagear pelo reconhecimento da pessoa, do ser humano, do cidadão. Eu conheço algumas pessoas que pagam para ser premiado. E eu comentando com o pessoal, reunimos um time de 15 pessoas e fomos para o crivo. E começamos a elaborar o prêmio. Do início, ia ser um prêmio de auditório. Aí, assim, eu tenho um assessor que ele é o cara mais teimoso que eu já vi na minha vida. Aí o Rafael chega para mim e faz assim, não, pô, tem que ser um grande festival. Tem que levar as pessoas para a rua, essa mensagem tem que ir para a rua. E eu virei assim e disse, se nós levarmos para a rua, nós temos que trazer pessoas que realmente precisam ser reconhecidas, de destaque ou não, mas eu vou trazer um quadro nacional. Ousado. Aí ele, meu irmão, disse, vou trazer Eduardo Suplicy em Alagoas. Vou trazer Eduardo Suplicy. Um ser humano, coração gigante, vem ser premiado por conta da renda básica que criou. Todos nós sabemos que o projeto do Bolsa Família foi uma minuta inicial dele, quando tramitou lá em 1998. Ele é o grande pai do Bolsa Família. E aí, diante dos dados negativos que eu tive de tanta morte de alguns jovens, nós criamos o primeiro prêmio de direitos humanos de São Miguel dos Campos. Acredito que no estado é o primeiro município que faz um prêmio nessa magnitude. O governo de Alagoas faz, eu respeito demais, o pessoal faz uma edição anual. E o prêmio foi criado para passar uma mensagem para a população de São Miguel de que nós estamos ali prontos para fazer a discussão humanista, doa quem doer, custe o que custar. O nosso lema é sempre levar a justiça às pessoas que não sabem o que é a justiça, que lidam mais com a injustiça do que é uma justiça de fato no seu dia a dia. E você me dizendo isso, assim, tem a procuradora, a promotora, perdoe o cargo, doutora Virginia, esqueci agora, mas a doutora Virginia é um exemplo de como ela mostrou, né, o papel da justiça no seu conceito de mudança, de transformação. A doutora Virginia, em 2016, esteve lá no Vegel, com uma amiga Eneida, né, as duas foram lá, e ela disse, não, eu quero ir na favela. Disse, caraca, assim, fiquei assustado, impactado pelo pedido, né, que ela super, né, uma promotora ali, né, todo o seu quadro técnico, tantas demandas, né, no ar-condicionado ali, né, e aí ela disse, não, quero ir lá, porque eu acredito em justiça social e eu vou lutar por vocês lá. Cara, eu fiquei assim, foi emocionante para mim, né, e ela lutando bravamente, é um coração de mãe, assim, doutora Virginia, e ela foi para a ponta, visitando os barracos, foi para dentro do projeto, mandava ver, na época não tinha nada, estava no espaço emprestado, uma confusão. Igual o Tiago Mochileiro falou, um quartinho. Leva um refrigerante, um biscoito. Pronto, o Mochileiro também, 2015, 2016, ajudou demais, né? E ali, ela foi, conseguiu captar recursos, né? Trouxe lá um grande recurso hoje para a primeira cooperativa de sururu de Alagoas, né? Que é Copimares. Então, acompanhei todo esse processo, toda essa mudança. E eu, com o olho cheio de lágrimas e tal, eu disse, doutora Virginia, agora eu entendi o papel da justiça no seu sentido de transformação, porque eu tinha medo da justiça, que a justiça que vinha para nós aqui era a justiça da exclusão, a justiça né, muitas vezes de uma forma ostensiva, do maltrato, da dor, de olhar muitas vezes a gente com um olhar de preconceito aqui na periferia, de diminuir a nossa autoestima, né, de muitas vezes não rotular porque a gente está dentro de uma comunidade, dentro de uma periferia e tal. E você me deu uma força, né, prática do que realmente significa justiça e, por consequência, também a luta por direitos humanos, né? E assim, parte do que acontece hoje no VGEL, o VGEL acho que um dia tem que dar um prêmio à doutora Virginia por reconhecer e dar esse mérito, que foi uma pessoa realmente que lutou,
assim, lutou de verdade, ligar, de insistir, de brigar, de lutar, de arrumar uns problemas assim internos, até que a mudança chegasse. E ali eu entendi o papel institucional da justiça. Mas na sua concepção, meu irmão, essa luta, como é que caminha hoje? Essa luta é plena? Você acha que as pessoas têm mudado esse conceito, né? E também quebrado o paradigma, né, sobre a pauta dos direitos humanos? Mais uma vez eu reforço, muitas vezes até uma fala abjeta do tema, mas sem nem conhecer sobre os direitos humanos, né? Então as pessoas não dão nem a condição de aprender. Já vê um post ali de 15 segundinhos, já rotula, já não sei o quê, acabou e direitos humanos é aquilo. Mas o que é que você acha dessa... A nossa sociedade tem evoluído sobre esse tema? Evoluiu, porque você percebe que os grandes artistas, os grandes empresários, os grandes gestores e os grandes líderes, eles começam a surgir e olhar para a periferia. E quem não é do contexto periférico começa a descarregar e potencializar uma forma da periferia sair daquele ambiente. O cara que eu admiro muito, assim, é o Edu Lira. Eu acho que é um dos projetos mais fantásticos que eu já vi na minha vida. Você conseguir contar quantas favelas tem, você iniciar um processo regressivo contra a pobreza é algo desafiador. E é um cara que está conseguindo unir todas as frentes políticas nesse país. Verdade. Então, é preciso ter muito amor para você tocar isso daí. Convicção. Eu costumo dizer, Carlos Jorge, que o grande divisor de águas na minha vida foi quando eu tinha mais ou menos entre 15 e 16 anos. O bairro que a minha avó mora, ele faz uma conexão com o centro. E você precisa sair dele e você já cai dentro do centro de São Miguel dos Campos. E eu morava lá ou visitava minha avó. E quando eu ia atravessar a rua que saía do bairro, que já ia caindo no centro, se eu tivesse bem vestido, eu era um usuário de droga. Se eu tivesse mal vestido, eu era um periférico de lá. No mínimo, me taxavam com algum rótulo negativo. Até que um dia eu fui parado pela polícia. Fui revistado. E eu expliquei que morava ali, quem era meu pai, quem era minha mãe. E um policial me perguntou o seguinte, sem sombra de dúvida, eu não entendo como é que você mora aí. Caraca. Foi o primeiro impacto que eu tive, assim. E numa palestra na escola, veja a importância da escola. Eu vi uma fala de um grande defensor à época dos direitos humanos, que era o próprio Eduardo Suplicy. Um enfrentamento em um show dos Racionais, o Mano Brown estava preso, e eu consegui me identificar ali rápido com aquilo dali. E aí o que foi que eu fiz? Fui estudando, galgando alguns lugares, e uma passagem eu tive uma experiência na Defensoria Pública do Estado de Alagoas. Eu fui estagiário e fui assessor da Defensoria. E os casos que eu pegava lá eram os casos dos amigos ou dos conhecidos do bairro que a minha avó morava e eu cresci. Eu peguei um caso lá que me chama muita atenção. Foi feito um cumprimento de um mandado de prisão porque o rapaz tinha uma tatuagem na costela. Meu irmão, não dizia qual era a tatuagem, se era uma carpa, se era um terço, se era um santo. A única identificação, e com todo respeito aos magistrados, eu não estou aqui conflitando com a justiça, eu costumo dizer que eu acredito na Suprema Corte do meu país, no Poder Judiciário do meu país. Mas o grupo de operações cumpriu o mandado porque o cara tinha uma tatuagem na barriga. Carlos Jorge, não tinha nem você não via nem o detalhe se o rapaz era branco, se o rapaz era negro, se era amarelo, se era roxo, nada. Quem tivesse naquela calçada, naquele momento, com a tatuagem na barriga, ia preso. Eu me lembro que eu peguei esse caso e conversava com os defensores todos os dias. E ali eu adotei para mim, eu comecei a trabalhar, a estudar, tudo e tal. O rapaz ficou preso, acho que uns 8 meses.
Quando ele saiu, isso que é a grande sacada, a Defensoria Pública é uma instituição muito importante para o nosso Estado. Ele sai depois de muito tempo, eu estou andando na rua, eu nem lembrava mais. E eu fui visitar minha avó. E eu tive uma das experiências assim muito marcantes, veja só. Eu guardei a experiência de quando atravessava a rua e guardei a experiência no dia que eu voltei ali para visitar minha avó, passado o tempo, os anos. Eu parei e o rapaz parou. Ei, você? Não vou dizer o nome dele por motivo de respeito. Ele foi enfático. Você me tirou da cadeia. A mãe do cara tinha entrado em depressão. Se ele tinha envolvimento ou não, eu não sei. Mas saiu. Mas o motivo da prisão foi esse. Quando eu dobrei a rua, tinha uma menina, uma jovem. Foi um outro processo. Eu acho que Deus prepara alguns momentos assim para você ter um impacto e guardar uma reflexão. E, você lembra de mim? Eu lembro, eu lembro dessa menina porque o apelido do irmão dela era Ronaldinho. Ele começava a jogar bola às 7 horas da noite, só terminava 1 hora da manhã. E não tomava banho, cara. Era uma desgraça. Eu também gosto de tomar banho, não. Tá certo. E aí ela disse, você lembra de mim? Aí eu disse, eu lembro. Você reparou que eu sumi um tempo daqui? E minha mãe também. Eu lembro. Você recebeu minha tia? Essa aqui é minha tia. Recebi. Foi você que conseguiu me tirar da prisão. História. Aí eu impactei. Ela realmente aí tinha sido injustiça. Tinham feito uma batida policial e injustamente levaram por tráfico. Não vale a pena discutir o caso, mas foi assim. E por acaso do destino, nesse dia, eu tinha intermediado um júri lá. Eu não participei, assisti, mas consegui montar toda a tese de defesa e discutir com o defensor. Veja que loucura, pô. Essa eu guardo no coração, eu só posso falar, Dona Severina. O nome do esposo dela é Zé Cego. É cego de um olho, a figura. Ela estava bebendo na porta de casa. Tudo isso no mesmo dia, viu? E bebendo com alguns amigos, o Zé foi dormir e o rapaz tentou estuprar ela. E ela, infelizmente, para se defender, deu um mata-leão, o rapaz faleceu. No júri, ela foi inocentada. Eu consegui ter o privilégio de ver o caso, do Zé ir lá pedir. E aí, quando eu chego na casa da minha avó, eu estou comentando, parei ali, fulano me parou, nem lembrava, avó. Aí vem o Zé correndo. Eu tinha deixado o júri, faltando 20 minutos para acabar. Aí lá vem o Zé chorando. Só não veio com a mulher porque não solta, né? No mesmo momento você volta. Sim. E tudo. Aí só minha mulher saiu e tudo, e chorava. Chorou que desmaiou. Então, foram esses 2 dias que eu consegui ter essa visão. Então, assim, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil, eles precisam e sempre devem ter esse contato com a sociedade. O Poder Judiciário, nosso sistema educacional, ele é montado de uma forma que as elites chegam mais fácil, de forma mais fácil. Eu costumo dizer, e veja que interessante, o governo Lula ele quebrou um paradigma nisso. Os programas sociais de educação, eles agem como se fossem pingueiras no teto de uma casa. Você constrói uma casa, fecha a porta, fecha a janela, e as pessoas não conseguem ter acesso dentro da casa. Aí as pessoas vão por cima, como se fosse por um beiral de uma casa. E entra e consegue reinar dentro da casa, assim como o filho de um grande empresário pode também. E quando você percebe figuras chegando ao poder judiciário, como o próprio Joaquim Barbosa, tem um cara que eu admiro, que é o atual ministro de Direitos Humanos, Silvio Luau, esse cara é da periferia, corintiano, só tem esse problema, ele é corintiano. Mas assim, é um grande intelectual. Djamila Ribeiro, que já formula bem a pauta. Há uma promotora baiana, esqueci o nome, que ela pleiteia uma vaga no STF. Negra, eu acho que ela merecia isso daí, essa indicação. Então, nessa situação, o governo que conseguiu dar uma nova cara no Poder Judiciário, uma nova cara no Ministério Público, um promotor sair do Ministério Público, da sua sala, no ar-condicionado,
muitas vezes de uma família já abastada, e ter um contato com a periferia, pode ter certeza. Isso daí é 1% do geral e realmente passou no banco de uma universidade e teve um contato real com o processo periférico. Voltando aqui para o que o nosso grande... Deixa eu Fica à só vontade. fazer aqui, né? Estamos aqui no Potência Cast, com oferecimento da Conecta Automação. Minutinhos finais, né? Perfeito. Perdoa nós, e por isso que eu fiz essa deixa também para fazer Quando o o assunto é mexão. bom, a gente nem percebe que o tempo vai passando. É, né? e esse homem é doce para falar. Deixar aqui lá já o Instagram dele para você coletar mais conteúdo. Claudio.jr.julião. Sem o tio, é isso? Pai, me diga logo o seu, que eu também quero seguir. Erickson Henrique, Perfeito. Carlos Jorge Embaixador, Potência Cash. Estamos aqui. Uma honra estar aqui com o Cláudio Julião, né? Que é coordenador de direitos humanos. O cara é miguelense, defende com unhas e dentes. Eu queria aproveitar, já que o Carlos Jorge falou sobre a pauta final aqui, mas eu queria fazer uma pergunta, cara. Tava vendo assim, você tem um brilho nos olhos quando você fala sobre os direitos humanos, principalmente quando você fala de São Miguel dos Campos. Então eu queria saber qual o legado que você pretende deixar da sua passagem nessa pasta. Eu costumo dizer que eu não é algo a deixar, eu vou iniciar. E alguém vai dar a retomada no momento que eu sair do mundo público e vai conseguir seguir. Eu me emociono e eu costumo trazer muito Deus na minha vida, sabe, Erickson? E dizer que eu sou um cara privilegiado. De conseguir ocupar bons locais, lugares de destaque e conseguir prestigiar quem precisa ser prestigiado. E aí eu escolhi o Potência, Carlos, para lhe homenagear, irmão. Por tudo que você representa para Alagoas. Obrigado, mano. Corta. Por tudo que você representa. Pelo cara que você é. Pela transformação que você fez no Vergel. Pela importância que você dá ao nosso Estado. Eu nunca me senti tão orgulhoso de ir a São Paulo como da última vez, quando eu encontrei com o Carlos Bezerra. Que ele disse assim, o embaixador esteve aqui comigo. Obrigado. O embaixador esteve aqui comigo. E a minha grande felicidade foi dizer assim, poxa, esse cara é meu amigo. Conheço esse cara é meu amigo. É interessante isso, assim, o legado que você vem deixando assim no país. O projeto de vocês aqui, você e o Erickson, é muito bacana, que dá voz às pessoas que precisam ser ouvidas. Eu consigo entender que todas as classes sociais, políticas passam por aqui. E homenagear você é um privilégio para mim, tá bom? E respondendo de forma bem direta ao Erickson, é um legado que eu inicio com o meu time, com o meu grupo, com a minha equipe, com o meu prefeito, com a minha cidade, com a minha secretária. Não é um projeto meu, é um projeto de todos nós. E eu consegui ser um cara que vou trazer o maior expoente do campo humanista desse país, que é o Eduardo Suplicy. Pelas minhas mãos, que São Miguel passa pela primeira vez a reconhecer seu trabalho. E é um trabalho que já chega a São Miguel dos Campos. Esse portfólio, Erickson, quem fez foi o Rafa, é meu assessor, é um grande amigo. E aí onde eu vou, acho que o grande segredo do pouco do sucesso que eu tive é lembrar dos amigos e dar valor a quem merece e estar ali com a gente na luta. Isso aqui é um convite, está aqui a nossa matriz, nossa localização, contexto econômico, os habitantes, uma foto do nosso prefeito George, que é fã do Carlos Jorge, da nossa secretária Quitéria. Queremos você aqui, viu, prefeito George? Vou lhe buscar, viu, em São Miguel. E aqui é a foto de Eduardo Suplicy, que traz o nome dessa edição. Sim. E, sem dúvida alguma, esse prêmio não é nem só seu, Carlos. Eu vou estender aqui para toda a galera do Potência, para todo mundo que acompanha, tá bom? Sintam-se prestigiados. Obrigado, irmão. Dia 20 de maio, nós vamos fazer o primeiro prêmio de Direitos Humanos de São Miguel. E aí é o início do legado da secretaria e como gestor. Vamos ter a presença do seu amigo, que é um amigo de vocês, o Alex NSC. Uou. Sim. Alex vai ser homenageado e é a grande atração da noite.
dos episódios do Potência Cast mais assistidos do YouTube. Você sabia que foi ele que fez a maior propaganda de vocês que eu já vi? Alex é muito gente boa, cara. É irmão. Da estrutura, tudo. É irmão. Então, assim, irmão, tá aqui na sua mão o convite. Obrigado. Ó, vou receber um prêmio em São Miguel. Quero todos lá, viu? Dia 20 às 18 horas. Chega junto, traz família e todo mundo. Mas, meu irmão, agradecer. Obrigado. Pelo seu carinho, cuidado, competência. É um cara que eu me inspiro, assim. Quando eu lhe escuto, eu aprendo cada vez mais, assim, sabe? Pela pauta, pela sensibilidade, né, Erickson? Eu já tinha visto você no Instagram do Mochileiro, do Carlos Jorge. Prazer conhecê-lo pessoalmente, Obrigado. tá? Sabe? E ver esse brilho nos olhos que você trouxe aqui pra gente quando fala de uma pauta tão importante dentro de um país com a desigualdade social como o nosso, né? Então, é show de bola. E saber também, como nós que viemos do VGEL, né? E o quanto que é importante ter pessoas como você à frente da política que defende realmente essa bandeira e leva junto com você esse empenho social. E por isso que eu perguntei a você, qual é o legado que você quer deixar? É isso. O legado que eu deixo são as amizades e as pessoas que me rodeiam. Se amanhã, através do nosso trabalho, surgir 10 Erickson, 10 Carlos Jorge, né, 10 Suplicies, 10 Cláudios, 10 Quitérias, eu acredito que eu não deixei um legado, eu multipliquei e inspirei outras pessoas. Então, o grande legado é a inspiração, a força de trabalho e saber que é possível você tornar um mundo mais justo e igualitário para todos nós. Irmão, meu Show de abraço. bola. Tamo junto. Show de bola. Foi impressionante. Vamos Recebe- trazer você de novo. Recebemos aqui o certo. Cláudio Julião. É Julião ou Julião? Como é que chama? Julião. Julião. Da minha mãe, É um sobrenome, Julião. É o sobrenome. Ah, que massa, cara. Bem atípico, né? Acho que se você encontrar outro Julião, por exemplo, já sabe que é família, né? Rapaz, sabe qual foi O meu período que sobrenome eu é mais Silva. sofri? Eu encontro um monte por aí. Pra encerrar, isso é bacana, pô. Tem uma novela, né? Era Julião Petrúquio. Pronto, Sim. aí todo mundo, quando escuta, Cláudio Julião, eu disse, eu tenho algum personagem Famoso. aí eu Novela. lembro logo. E esse foi o nosso Potência Potência. Cast. Pra você que ficou com a gente aqui, muito obrigado, viu? Fique com Deus. @Erickson Henrique, @Carlos Jorge, @Claudio.jr.Julião, sem o tio. A gente espera você no próximo episódio. Tamo junto.